Olá, amigos. Um prazer estar aqui com vocês. Estamos dando início a um novo projeto na Universidade Unifat, aqui em Feira de Santana, no Colegiado de Direito, onde nós estamos dando início a um podcast. Um podcast diferente, da qual nós vamos tratar aqui assuntos ligados à área do direito, temas que muitas vezes não são abordados no ambiente, de uma sala de aula, porque em razão da complexidade de que é a ciência jurídica, muitas vezes tem temas que não dá para ser abordado com profundidade ou às vezes nem sempre é abordado no ambiente acadêmico. Mas é preciso que algumas informações sejam passadas. A nossa intenção aqui é trazer a informação, com mais qualidade, com os professores da casa, com o alunado participando, e a partir daí a gente difundir o conhecimento e o trabalho de pesquisa que é realizado aqui na nossa instituição de ensino. Eu não poderia começar esse podcast sem fazer os agradecimentos necessários. Uma ideia que já vinha sendo ventilada há 9 anos, que foi sendo trabalhada durante todo esse período, e através da coordenação da professora Carla, que tomou à frente a ideia, e ela comprou, e devemos todos aqui agradecer o empenho dela na realização deste evento. Inclusive, ela vai ser também uma das convidadas a estar aqui sentada, conversando com a gente, batendo um papo. E a intenção é de que cada convidado que aqui compareça, ele traga um aluno que ele acha que tem conhecimento, interesse, profundidade, para debater assuntos de interesse, não só para a comunidade acadêmica, como também para a comunidade de um modo geral. Isso é um trabalho realizado, repito, aqui na Unifat, no Colegiado de Direito, e hoje, nosso primeiro programa, eu tenho a honra e a alegria de trazer aqui uma pessoa que é muito mais do que um amigo. Nós trabalhamos juntos aqui, estudamos, somos da mesma geração, estudamos em instituições diferentes, aqui na Bahia, nele na Universidade Federal, eu na Universidade Católica, mas estreitamos os laços de amizade e sempre objetivamos trazer algumas informações, cursos aqui em Feira. Nós somos os primeiros a trazer em Feira de Santana um curso de pós-graduação em Direito, aqui em Feira de Santana, e já estamos na batalha do ensino aqui há mais de 20 anos. A pessoa que eu trago aqui é o meu amigo, muito mais que colega e amigo, o professor Alexandre Brandão, que está aqui presente, professor de Direito do Trabalho, grande experiência, mais de 30 anos atuando no Direito do Trabalho, professor da instituição há quase 20 anos lecionando Direito do Trabalho. É uma grande honra estar aqui, Alexandre, um prazer muito grande. Aqui ao meu lado está aqui presente o Richard, aluno do 8º semestre do curso de Direito, que vai aqui me assessorar hoje, dizer, cada evento vai ter um aluno diferente aqui, me assessorar, fazer perguntas de interesse. E isso aqui é um bate-papo, não é uma entrevista, não é como é que se diria, uma coisa assim, mais engessada, mas nós vamos bater um papo, será um papo leve, descontraído, e esperamos que esse será o primeiro de muitos que estão por aí. Feitas as apresentações, certo? Feitas as apresentações, nós vamos dar início aqui a esse bate-papo com o Alexandre. Uma coisa que eu sempre tive vontade de perguntar por você. Eu não sei se vocês sabem, não sei se você sabe, os telespectadores, o pai dele foi juiz aqui de Feira de Santana. Diga-se de passagem, um brilhante juiz, um excelente juiz, doutor Galileu. E aí, a intenção do nosso podcast não só apenas tratar do assunto específico que a gente traz aqui, hoje em especial a jornada 6x1, e o que pintar. É também falar da carreira, Por que ele escolheu direito, se ele foi influenciado pelo pai, pelo irmão dele mais velho, Eduardo, que é advogado também tão bom quanto ele, se a formação em casa do pai ser um juiz influenciou ele na carreira, ou ele se escolheu por livre e espontânea vontade. Então, deixando as apresentações, vamos lá. E aí, Alexandre? Tudo em paz? Tudo em paz, graças a Deus, Antes de mais nada, agradecer e dizer que me sinto honrado, por esse convite de fazer o programa de estreia, do Café com Direito, Deveria se chamar Café com Agemiro, mas a gente trazer aqui temas relevantes para o direito, Agemiro sempre à frente, sempre buscando trazer essa forma de informação, de levar o conhecimento. Dizer que acompanhei também essa trajetória, até o nascimento hoje desse programa, Agemiro sempre batalhou para poder fazer esse podcast, fazer um programa vinculado à própria faculdade, à própria Unifat, e agora com a presença de nossa querida Carla, nossa coordenadora, esse programa finalmente alça o seu voo e eu espero que seja longo, seja longínquo, esse voo desse programa. Dizer que me sinto muito honrado e agradeço esse convite que me é feito para poder participar
desse primeiro programa. Sim, vamos lá. O que é que te motivou a escolher a profissão de direito? Foi a influência do seu pai? Ou você tem a vocação? Eu quero fazer medicina. Não, aí seu pai, não, faça direito, porque curso de direito é bom. Veja a minha carreira, sou um juiz de respeito e tal. Ou seu irmão, você é mais velho, seu irmão é mais velho que você, né? Já estava na faculdade. Já estava na faculdade. Admiro, na verdade, né, quando eu terminei, né, o segundo grau aqui, terminei o segundo ano, eu fui para Salvador, né, e primeira tentativa de vestibular foi para medicina, né, por incrível que pareça, foi para medicina. Mas no decorrer, né, do ano, olha que naquela época a gente só tinha um vestibular por ano, né, e era concorrido, né, era uma coisa concorrida. Eu me lembro que o vestibular que eu passo, a concorrência foi de 22, 23. Eu fiz engenharia mecânica. Vaga. Meu primeiro foi engenharia mecânica. Imagine, hoje Graças você a Deus seria, perdeu. Eu não sei você trocar seria também brilhante na engenharia. Não sei trocar nenhum pneu de um carro, imagina. Seria brilhante também na engenharia. E o direito, ele surge como uma possibilidade, né? Já no final ali do cursinho, né? A gente fazia cursinho, né? Ia para Salvador, fiz o cursinho. E ali pela metade eu comecei a me identificar mais, né? Até porque a própria família, né, sempre foi voltada. Tinha meu pai, que era um grande exemplo, né? E ele, como pai também, ele levava a gente ao fórum, né? Tanto que o professor Mussolini, né? E faço essa referência aqui, eu conheci Mussolini criança, Mussolini já velho, né, adulto, muito tempo, já conheci Mussolini no fórum, né, Mussolini trabalhava no fórum e eu sempre tive, né, esse contato, meu pai sempre levava e a gente via, né, então aquilo acaba gerando na gente, assim, uma afeição, né, pela profissão, pelo direito e eu fiquei, né, fui fazer direito justamente por conta disso, né? O primeiro vestibular foi de medicina, né? Parece até Tinha alguém mais da família, além do seu pai, ligado à área de direito? Não, por incrível que pareça, só meu pai. Né? Meu pai, ele fez da Baiana, que não tinha federal na época, né? Era a Universidade Baiana de Direito, onde hoje é a sede da OAB. Da OAB, né? Da OAB, então... Ali na Piedade, né? Na Piedade, ali. Então, era ali que ficava a faculdade de Direito, né? Fez na Federal, né? Não era federal. Não, seu pai, né? Sim. Você na Federal. Né? Eu fiz na Federal. Eu fiz na Federal. Na mesma geração. Na mesma geração, né? Eu sou um pouco mais velho do que eu, mas tudo bem. 15 dias só. 15 dias só. Vem cá, você tem né, nós temos uma vida acadêmica, né, de 20 anos, né, de docência, né? Nós já, como você pediu, que eu tenho conversa contigo às vezes em quando, que nós já formamos praticamente 2 gerações. Nós temos um universo aí de mais de 3 mil alunos que passaram por a gente. Com certeza. Né? Quando você está numa sala de aula, né, hoje, certo? O que é que você... eu não vou comparar, porque gerações a gente não pode comparar, né? Muitas vezes, né? Mas o que é que você percebe do alunado? Você como aluno, na época que você estudava, e o alunado hoje, você como professor. O que é que você sente? O que é que você percebe? Há uma... Claro, todo o universo que tem muitas pessoas, você tem pessoas que são interessadas, tem pessoas que são mediamente interessadas e um grande contingente que é completamente desinteressado numa sala, né? Não, mas como é que você vê a análise do alunado? Nesses 20 anos de carreira que nós temos, né? Eu e você. Muito quase, interesse em direito do trabalho? Muito interesse em direito do trabalho. Como é que você analisa isso hoje em dia? Gemiro, eu vejo assim, né? Que na época, quando a gente iniciou aqui, era um curso inédito, né? O curso de Direito da Unifat. Ainda hoje é um curso inédito que eu considero um dos melhores que você tem aqui na região de Feira de Santana. É o melhor, viu? Né? Um dos melhores, né? O melhor, a gente pode dizer que é o melhor. Né? E eu digo que é o melhor pelo seguinte, né? Você vai aos fóruns aqui de Feira de Santana, você é reconhecido por uma grande massa de profissionais. Você passa, às vezes são pessoas que você já não lembra, como você falou, de um universo de 3 mil alunos, você se lembrar, não, né, de um por um é difícil, mas você tem aquela fisionomia e tal, e você sabe que foi, né, que ele passou por você, que é uma geração de profissional que foi sua. Porque quando você passa no corredor, ele não lhe chama de doutor, ele lhe chama de professor, né? E eu costumo dizer que essa é a maior e melhor homenagem que qualquer profissional pode ter, né? Ser chamado de professor. Porque se alguém lhe identifica como professor, é porque você participou ali da vida. Ao longo, né, desses anos aqui, 18 anos, né? Eu vim para aqui, é um convite de professora Hilda na época, né? Interessante, né? Para ensinar direito processual do trabalho, e Hilda me convida em dezembro para eu começar em fevereiro. Processo do trabalho. E eu pergunto, sim, e a ementa? Ela falou, não tem, você vai ter que fazer tudo. Né? E foi logo no início do curso. E a gente teve aqui turmas de excelência, continua tendo turmas de excelência. Né? A gente sempre brincou, a gente sempre conversou que em toda turma, né, você tem uns 20%. Né? Que são aqueles 20% que realmente vão
vão entrar na carreira, vão Vão ser seguir, né? advogados, vão fazer concurso, né, vão seguir na carreira do direito. No início, a gente tinha muita gente aqui que tinha o curso de direito como um sonho, né, de juventude, queria fazer direito, tá. E você vê que essas pessoas que iniciaram lá, eles não advogam, fizeram o curso para poder ter uma satisfação pessoal, né? E hoje você vê que a gente já tem colegas aí com quase 20 anos, né, Eu, advogando dentro da promotor, delegado, defensor, defensor público, né, policiais, né, policiais, vários, promotor, né? acho que nas minhas contas já são, que eu me lembre, uns 9 ou 10, né, ou Né? mais, certo? Então você vê que uma coisa diferente, um diferencial aqui também da nossa faculdade é justamente isso, né? Ela sempre preparou o profissional, né? O aluno para ser profissional do direito. Né? E isso passa muito pelos seus professores. Aí a gente pode puxar um pouco, né, a sardinha Uhum. para nosso lado, né? É justamente isso. Né? A gente sempre, todos os professores aqui sempre atuaram com muita dedicação, né? O corpo docente aqui é um corpo muito comprometido, né? Com a educação e com transmitir realmente o conhecimento, e não é aquele conhecimento supérfluo, né? Da coisa, é Do dia. da Ação aplicação mesmo, né? mesmo do direito no Eu dia a sempre, eu dia. sempre penso assim, sabe? Eu até conversei isso contigo uma vez, eu sempre penso assim, num ambiente em que você tem uma boa liderança, certo? Você consegue extrair o máximo dos seus liderados. Né? Né? Se você não tem uma boa liderança, você não consegue, né, extrair. As pessoas até realizam as suas tarefas que são lhe passadas, mas elas realizam por uma coisa assim, por uma obrigação, que está ali, eu tenho que fazer. Isso. Quando você tem uma liderança, certo, que não só estimula, escuta, ouve, dá bronca, né, de vez em quando, você consegue agregar a esse indivíduo de ele oferecer mais do que aquilo que ele realmente deveria fazer obrigatoriamente. Né? E isso repercute no ambiente de trabalho, isso Sim, sim, repercute no sim. alunado, o alunado percebe isso. Né? Quando você não tem essa liderança, as coisas não andam. Certo? E graças a Deus, não é puxando o saco nem nada, o pessoal sabe que quando eu tenho que falar mal, eu falo mesmo. Certo? Né? Eu sempre digo isso, as lideranças que nós tivemos aqui Foram no excelentes. curso foram excelentes. A professora Carla, meu atual, sem rasgação de seda nem nada, ela sabe disso, que eu já falei isso com ela várias vezes. Quando você tem uma liderança que ouve, né, que delega, que divide as suas responsabilidades, você vai conseguir extrair o máximo do seu grupo. Isso em qualquer atividade profissional. Com Né? Isso é certeza. fundamental no exercício Com de um ambiente certeza. de trabalho. Quando você tem um líder que não está nem aí, que é o que manda, certo? Você tem um líder que é chefe e o líder que quer mandar, É. certo? O chefe, ele delega, ele cobra, ele ouve. E aí acho que isso, né, favorece. Tanto é, sem sombra de dúvida, que tem gente que fica querendo entrar aqui na faculdade para ser professor a qualquer custo. Eu já vi isso. Já me arranja uma vaga lá, me arranja uma vaga. Eu não sou dono. Converse com o dono, certo? Converse com a coordenadora. Se você for suficientemente bom, você fica. Se não for, Pô, não passa nem na porta. não passa não. Não passa Não, nem isso na é porta. verdade. Mas é isso aí. Isso Mas o importante. só mais uma coisa, né? Diga. Hoje a própria faculdade, a própria, né, Unifat, ela se alimenta com seus ex-alunos, Os né? alunos voltam, Hoje você tem professores da casa, excelentes Excelente, professores na casa, que foram formados Aqui. aqui dentro da Unifat, né? E é Que até discute. interessante que a gente se encontra dentro da sala dos professores e ele se refere a gente como Começou professor ainda, ainda, até né? hoje é. Não Até é hoje é. colega. E outra coisa também, né? A gente tem um ambiente, né, de trabalho aqui de excelência, né? Não é. Você vê que todos os colegas se dão muito bem, a gente, pelo menos desconheço que tem algum tipo de rivalidade entre Não, colegas não. aqui, todos eles são O muito... ambiente acadêmico, ele provoca muitas vezes as vaidades. Sim, Né? isso. O detentor do conhecimento, muitas vezes, ele se utiliza do seu conhecimento como força ou poder. E isso no ambiente acadêmico gera disputas, invejas, raivas. Eu digo sem sombra de dúvida, isso aqui não existe. Olha que nós temos professores doutores, certo? Professores que estudaram nas instituições, nas melhores instituições do Brasil, gente que estudou até fora, certo, do Brasil, certo? Eu me incluo entre esses, né? Estudei fora e tudo. A gente não vê vaidades no ambiente acadêmico. Isso é fundamental. Isso repercute no alunado. Né? O alunado olha para a gente assim, certo? E percebe, mesmo que instintivamente, de que, né, vê que tem comprometimento com os professores. Né? Eu não posso afirmar como é nas outras faculdades, mas eu tenho amigos, eu tenho meu sócio no escritório, é professor de universidade pública, né? E ele já ensinou, inclusive, aqui. Ele disse, olha, eu vejo muitas vezes um ambiente de disputa acadêmica dentro de uma instituição de ensino. Né? É um professor querendo se sobressair mais do que o outro, mostrar Não, que tem mais das- conhecimento do que o outro.
Aqui, as únicas divergências que nós temos na faculdade diz respeito ao futebol, certo? Tem gente que tem um mau gosto terrível, certo? Torce para o Flamengo, esses times pequenos, e tem outros que torcem por times grandes, como o meu e o Vasco. Mas não passa disso. Bahia, né? Não passa disso, não passa disso. Vitória enrustida. Não passa disso, mas esse é um ambiente bom, e isso é muito favorável. Não, com Isso certeza. né? Não é à toa que nós estamos aqui há 20 anos, né? Quase 20 anos. Quase É 20 anos, né? Eu vou fazer 20 agora em fevereiro. Se a gente for botar essa caminhada da gente, né? Se eu for me lembrar aqui, acho que a gente se conheceu em 93. Eu era desse tamanho, eu era pequenininho. Né? Eu me lembro, Eu era uma criança. Né? Pequeno sempre fui. Em mesa de audiência, né? A Gebira é amigo, a amizade da gente começou numa mesa de audiência. A gente fez uma audiência uma vez, certo? Foi um cliente que você me indicou uma vez para ele fazer direito de trabalho na audiência. A gente brigou numa mesa que parecia dois inimigos assim. A juíza que estava na mesa olhava para a cara da gente e esses caras vão se matar aqui na audiência. Ele jogando duro em cima de mim, eu jogando duro em cima dele. Não sei se tu lembra disso. A única dia que nós estivemos juntos. E ele jogando duro, né? Não sei o que, você é isso e aquilo. E eu de cá em cima. Pessoalmente? Não, na mesa de audiência. Na sim, mesa de audiência. Quando terminou a audiência, a gente batendo no papo, e a juíza olhou assim pra cara, não acredito. Eu pensei que vocês eram os maiores inimigos do mundo. Estritamente profissional, né? Profissional, claro. Ele foi trabalhista. Ele era advogado de um condomínio, de negócio, e eu advogado de um dos trabalhadores. E a divergência era grande, mas graças a Deus. Mas deu tudo certo. Como diz Shakespeare na peça, certo? A megera domada no segundo ato. Né? Ele diz lá, quando Petrúquio, né, vai atrás de Catarina, né, eles brigam. Aí ele tem uma frase lá que é icônica na peça de Shakespeare, né? Quando ele diz assim: façam como os advogados, brigam diante do juiz e ao fim da tarde saem para jantar como amigos fraternos. Está lá no segundo ato. E esse foi o único episódio? Esse foi o Foi único onde você fez episódio? uma audiência uma vez só, né? Você lembra, 36 anos, a gente só encontrou uma vez na mesa de audiência. Na mesa de audiência, certo? E olha que ele manda cliente para mim, eu mando cliente para ele. Porque a gente acabou seguindo, né? Eu continuei na Justiça do Trabalho. Hoje eu só faço defesa, né? Eu só faço defesa. Partiu para Mas vamos ao que nos interessa, o que trouxe você aqui. Bom, certo? Vamos lá, o tema que interessa aqui. Botar aqui já estava aqui, essa cadeira está tramitando no Congresso Nacional o projeto que está movimentando aí a atividade econômica brasileira. Diz respeito à jornada de 6 por 1. Né? Um problema não, né? Uma situação que foi levada ao Congresso Nacional e isso gerou uma polêmica, uma divergência muito grande. O empresariado acha que da forma como está sendo feito, vai trazer prejuízo. Você até fala, né, você vai falar sobre isso, a distinção entre jornada, certo, e horário de trabalho, que às vezes as pessoas confundem, né? Jornada e escala. Jornada e escala, às vezes não é bem isso aí que está sendo discutido, essa preocupação. E essa preocupação que nós vemos hoje, né, você acompanhou eu também, foi a mesma discussão que ocorreu no processo de Constituinte de 88. Quando a jornada era 48 horas, né, os argumentos que se utilizavam na época são os mesmos que são utilizados hoje. Claro que a dinâmica econômica de hoje é outra, certo? As situações econômicas são outras e tal. Mas eu queria ouvir de você, certo, a respeito disso aí, dessa jornada. Se ela é bem-vinda, se ela não é bem-vinda. A discussão está no caminho certo, se está deslocado o questionamento, né? Se efetivamente isso vai passar no Congresso, qual é a sua perspectiva, e se isso realmente vai ajudar a classe trabalhadora, não vai. Né? Eu quero ver a sua opinião. Eu já até ouvi algumas vezes uma entrevista sua, que ele dá muita entrevista a respeito disso, né? Eu ouço. E eu tenho muita dúvida também, certo? A respeito, por isso que você está aqui, eu quero tirar essas dúvidas. Então, me diga aí, o que é que você acha, certo? Dessa jornada, se... Veja bem, Admiro, né? Eu estava até conversando anteriormente aqui com o Richard e estava falando justamente um pouco da história, né? Da justiça do trabalho e tal. E um dos pontos, né, que a gente precisa ter em mente é o seguinte, né? O direito do trabalho ele nunca foi bem-vindo, né, dentro do nosso ordenamento. Né? Sempre teve algumas ressalvas, alguma resistência. Tanto é que o pessoal costumava dizer que direito do trabalho sequer era um direito, né, autônomo, né, que era dependente, o processo do trabalho E o da mesma interessante forma. é que não era bem visto nem pela classe trabalhadora e nem pelos empresários, né? Pelos empresários. Então, Os dois, né? como não é bem visto pelos Os dois alguma lados, coisa então, tá errada. não, alguma coisa está certa. O negócio tá certo. É porque o pior é que quando agrada um, um desagrada outro. outro, Se né? desagrada os dois, se agradar os dois, está super errado o negócio. Então, o que a gente olha aqui é o seguinte, né? A questão da fixação, né, de escala de trabalho, isso depende do poder diretivo do empregador. Né? Então, acho que o erro, né, que você encontra aí nesse processo legislativo para poder se criar, né, uma lei para regular, né, a escala de trabalho, está justamente isso, que há uma confusão, faz essa confusão de escala
com jornada. Né? Jornada é quantitativo de horas, está lá na Constituição, 8 horas diárias, 44 horas semanais. Né? Isso pode ser arrumado pelo empregador da melhor forma possível, se for respeitado esses dois limites, de 8 horas e 44 horas semanais. Então, você tem que ter essa visão. Né? Jornada é quantitativo de horas. Escala é organização. Né? Se você for baixar aí e observar, você vai ter já diversos setores, né, já com a jornada de 5x2, com a escala de 5x2, melhor dizendo. Né? Você já tem aí alguns setores, por exemplo, os bancos sempre adotaram uma jornada de 5x2. As grandes empresas, supermercado, né? As indústrias, né? Elas sempre tiveram uma jornada de 5x2. Né? A escala, por incrível que pareça, né? Essa escala de E sem redução de salário, né? Às vezes, e sem redução de salário. Né? O interessante é isso aqui, né? Quando você fala de uma jornada, de uma escala de 5x2, você está botando com essa proposta que tem aí, como se fosse 2 dias de descanso semanal remunerado. Né? Então, são 2 dias de descanso semanal remunerado. Só que o pessoal fala, mas isso já existia. Os bancários, por exemplo, sempre trabalharam 5 dias. Só que o 6º dia era considerado dia útil não trabalhado. Né? O professor Cairo Júnior, né? Ele é juiz do trabalho, professor, né, da Universidade lá do sul da Bahia, né, e ele traz um questionamento, eu estava até conversando com o Richard também, um questionamento até doutrinário, jogando ali algumas dúvidas com relação a isso. Né, que a gente sabe o seguinte, né, que uma falta injustificada do trabalhador durante a semana, ele perde a remuneração do descanso semanal. Né? Então, se ele faltar um dia agora, ele vai perder 2 dias de descanso, então seriam descontados 3 dias de salário dele. Né? Ele traz, é lógico que ele traz isso como uma forma de questionar, porque a lei que fixa o desconto semanal remunerado, se não me falha a memória, ela é de 46, né? 46, ela é pouco depois de... Não, 43 é a CLT. CLT é 46. Né? Ela é de 46, que regula, né, a questão do descanso semanal remunerado. E fala, né, dessa compensação. Você faltou um dia, você perde o dia de trabalho e perde a remuneração do descanso. Com 2 dias de descanso, você teria essa situação. Mas voltando, né, eu não vejo, né, que caberia o poder legislativo, né, o legislador está estabelecendo isso de forma, colocando como uma forma de uma lei dura, né, colocando ali, não, a escala agora vai ser 5x2, você vai ter que obedecer de qualquer forma. Né, você acaba tirando uma conquista dos sindicatos, né, e a Constituição de 88, ela primou por isso, né, ela deu um ganho aos sindicatos muito grande. Né? Você fala dos empregados, você fala, né? Ou das duas, tanto faz. Né? Dos dois, porque a negociação precisa existir. Né? Dos dois, a né? Constituição ele vai trazer isso de uma forma bem clara. Né? O artigo 7º da Constituição, que vai trazer ali os direitos do trabalhador, tal, você vai ver que diversos direitos ali eles podem ser... por exemplo, o salário ele pode ser reduzido se você tiver negociação, acordo ou convenção coletiva. Questão de jornada de trabalho também pode ser feita ali através de acordo ou convenção coletiva. O reconhecimento dos acordos de convenção coletiva, né, como fonte do direito. O artigo 8º trazendo ali a organização sindical e aí falando, né, dos critérios para a criação de sindicatos e essa autonomia, né, coletiva para poder fixar esses direitos, né, essa forma de negociação. Em 2017, com a reforma trabalhista, a gente teve a inclusão do artigo 611-A, que traz ali, né, vários dispositivos daquilo que pode ser negociado, exemplificativamente, né, exemplificando ali. No 611-B, você já traz de forma taxativa o que não pode ser objeto de negociação. Então, sempre se deu aos sindicatos a possibilidade de criar essas negociações. Cada sindicato sabe, né, o que os seus representados precisam e como isso pode ser negociado. Então, acho que isso deveria ter ficado sempre na mão dos sindicatos, não deveria estar indo para a mão, né, de deputados, porque a gente vê aí um espetáculo grotesco querendo criar uma lei que vai endurecer a forma, né, de se regular, né, de se botar a atividade, de se fazer a atividade, né, do empresário estipular a forma como vai ser feito a abertura e o fechamento da sua empresa. Se você pegar com relação a essa proposta, né, de 5x2, né, a escala de 5x2 e a redução gradativa da jornada, né, de 44 para 42, depois 40 e chegando a 36, eu acho que essa redução ela é válida. Né? Eu acho que você precisa primar também, né, por essa condição do trabalhador ter mais tempo para ficar a favor. A Fundação Getúlio Vargas ela divulgou um dado interessante. 38% das atividades empresariais já trabalham com 5x2. 38%.
né? Né? E você quer ver uma coisa, Admiro? Hoje, 80% aqui em Feira de Santana, isso é um estudo, mais de 80%, né? Eu estou arredondando aqui o número, né? Mas 80%, né, das empresas de feira são microempresas. Né? É onde você tem um No aspecto empregador. geral, Né? do Brasil. Né? São Você, microempresas. são microempresas. Você tem um empregador e no máximo ali dois, três empregados. Né? Você chega a ter né? Você vai gerar nessas empresas um problema sério para eles poderem, né, manter o funcionamento das suas atividades e manter essas atividades. Antes de continuar a discussão, quero agradecer a oportunidade Uhum. de estar aqui. Eu tenho uma dúvida em relação ao aspecto político da coisa. Do porquê ser um projeto de emenda à Constituição e como funciona. O que é, primeiro, um projeto de emenda à Constituição? Como ele funciona? Tem que ser da E Constituição, por quê? é um projeto de emenda. Exato, Por que, é um que não, é projeto de lei, emenda. não é uma lei complementar? Só para o telespectador entender. Né? Exato. Tem a norma diferenciação- constitucional, que é a lei maior, que define os princípios e as garantias, né, uma principiológica, e você tem as leis ordinárias que disciplinam, né, as leis infraconstitucionais. Exato. Por que tem que ser necessariamente no Por que texto uma emenda à constitucional? Constituição? Porque na Constituição fala em 44 horas, né? Isso. Né? E E está jornada sendo de tratado como. Me corrija que eu não tenho acompanhado direito. Como lei ordinária ou como emenda constitucional? Emenda. Não, Com emenda. a que passou foi uma PEC. Foi Uma PEC, né? emenda. Eu não- Mas eu não acompanhei com da Hilton profundidade. seria uma lei. Olha, você quer ver uma coisa interessante? Essa discussão, né, ela não deveria nem estar sendo colocada. Pode ser uma lei ordinária? Eu tenho para mim que pode. E eu vou dizer por quê. O que a Constituição fixa é o limite máximo. É. Não tem qualquer problema de você fixar um limite menor. Uhum. Né? O problema é que você está trazendo, né, para um setor, né, o legislativo, que não tem, que está muito mais preocupado em fazer, né, populismo, mise-en-scène, se aparecer. Aqui no Brasil é fino nisso, né? Toda vez que tem algum problema, que alguém quer aparecer, mexe na legislação trabalhista. Eu nunca vi um lugar para ninguém gostar tanto de mexer como a legislação trabalhista. Qualquer coisa, o cara quer aparecer lá, não bora dar um direito para o trabalhador, Mas né, a não bora própria criar... CLT Né? vê isso. É isso, né? Aí 43. você vê, eu não vejo, porque o que a Constituição fixa é uma carga máxima, né? De 8 horas diárias e 44 horas semanais. Qualquer coisa abaixo disso pode ser negociado. E deveria ser negociado por quem? Pelas partes interessadas, né? O sindicato, através da sua representação Representação, coletiva. Sindicatos. Né? Os sindicatos é que deveriam estar tratando disso. Né? Você tem a negociação setorizada justamente para isso. Né? Se Mas você por que não está? Porque alguém precisa fazer isso para aparecer, né? O problema está aí. Você vai chegar e vai falar assim, você teve o projeto da Hilton, né? Da Hilton ali, que sai dela, né? Dela esse projeto. Aí teve... É interessante como a coisa funciona, né? E chega a ser um escárnio com o pobre do trabalhador, porque está lá o projeto de Hilton, que já era ruim, né? E bote ruim nisso, porque acho que ela fez aquilo dali, né? Não sei o que ela estava pensando na hora. Né? Porque ela faz uma escala que, na hora que ela coloca a jornada, né, não cabe dentro da escala dela. Né? Ela bota uma jornada que não cabe dentro da escala dela. Foi um erro matemático. Né? Problema de matemática básico. Né? E você teve um contragolpe. Né? Na verdade, você teve um rebatimento disso daí, que aí veio através de um projeto de emenda à Constitucional, que vai colocar, que pretende colocar, como é na maioria dos países modernos, né, que você não contrata o trabalhador por dia, você contrata por hora de trabalho. Né? Se você for para os Estados Unidos, para a Europa, o trabalhador ele não é contratado por escala, por dia de trabalho, ele é contratado por hora. Eu acho que isso, a Constituição de 88 já trazia 8 horas diárias, 44 horas semanais. Agora você vai ter que contratar o trabalhador para 5 dias trabalhado e 2 dias de descanso. Como é que isso vai funcionar? E é justamente aí que mora a minha dúvida. Qual seria a consequência jurídica aí de um projeto de emenda à Constituição ou de uma lei ordinária? Qual seria a diferenciação? Se fosse aprovada uma lei ordinária ou se de fato for aprovado um projeto de emenda à Constituição? Existe diferença técnica aí na aplicabilidade, na forma que vai acontecer? Eu vejo aqui da seguinte maneira, na Constituição você vai alterar a própria Constituição. Né? Então você vai trazer ali um regimento rígido. Como eles vão colocar isso dentro da Constituição, você vê que o projeto ele não fala de escala, ele fala de jornada, né, com redução. Já o projeto de lei traz também dessa forma, só que ela quer fixar de uma forma de escala. Eu acho que quem vai prevalecer, no caso, você teria alteração na lei maior. Então, a lei ordinária teria que seguir. É uma cláusula pétrea, professor? O artigo 7º é considerado cláusula pétrea. Então, ele não pode ser alterado, ele vai ser emendado. Emendado, por isso que ele é emendado. Certo. E como é que vai... como o artigo 5º e tal. Sim, perfeito. Eu, antes de vir aqui, eu estudei um pouco a respeito das jornadas nos países, né? Um trabalho que tem feito pela OCDE, que é um grupo de países ricos, né, que o Brasil almeja ingressar,
E um dos critérios que estão lá de ingresso diz respeito à jornada de trabalho. E aí eu fiz um levantamento dos 10 países que estão lá da jornada de trabalho. O menor é a Holanda, com 30 horas e 30 minutos semanais, é a Holanda. E nesse 10º você tem a Suíça, com 35 horas e 80 minutos por semana, isso OCDE. Fiz um levantamento na América Latina, né? México, Chile e Colômbia, que são os países mais recentes que estão discutindo, já estão implementando as jornadas. Por exemplo, no México era 48 horas. Foi mudado agora recentemente, em março, se não me engano, para 40 horas, mas de uma forma gradativa até o ano 2030. Certo? No Chile, começou em 2023, saiu de 44 para 40, mas de 2023 indo reduzindo até 2028. Na Colômbia, certo? Começou em 2021 a discussão, que era 48, caiu para 42. Sim. Certo? E lá foi de uma vez só. Aqui tem a discussão da redução dessa jornada, de que ela seja feita de forma escalonada. Ao que me parece, Alexandre, eu acho que não vai ser aprovado, eu acho que caminha para isso, né? Não, Ou eu estou enganado, né? Admiro o Brasil, principalmente, né, os nossos poderes constituídos, o legislativo, é de surpresa, né? Né? Então, eu Não sei pode se aumentar, isso, né? eu falo Não assim, pode eu aumentar, não né? sei se isso 7 a daí 0. não vai ser só um mise-en-scène, como você me colocou, ou se realmente isso vai progredir, vai evoluir. Não, então vamos fazer o famoso quieto acomoda, deixa isso quieto, não bora discutir em outra oportunidade. O momento que se foi criado isso, o momento que, né, que dá É impróprio, proposta, é impróprio Também demais. acho, Um né? ano, a gente Ano vai estar eleitoral um ano eleitoral, uma eleição que está aí se avizinhando, né, com uma divergência muito grande entre as partes e tal. Eu acho que isso daí, o momento não foi oportuno para poder fazer isso. Também é aquela coisa, a gente não sabe também quais são os objetivos ali, se não é para tirar de foco alguma coisa e tal. Mas era uma discussão que deveria ser feita em início de governo, né? Início, né? E não em final de governo. E ainda Tem que mais levar o 3 anos seguinte, discutindo isso aí, né? né? E ainda mais quando você coloca, né, que quem fez a lei parece que sequer deu o trabalho de ler o próprio artigo da Constituição, né, para poder traçar, sequer procurou um advogado, uma pessoa, né, do direito, para poder perguntar, vem cá, escala e jornada é a mesma coisa, né? São sinônimos? E não são, né? Você tem que ter esse Mas já entendimento. existe um movimento trabalhista nesse sentido aqui no Brasil? Eu Em sou que mais sentido? novo que vocês um pouquinho, no Em que sentido de sentido? mudança de escala ou jornada de trabalho. Existia um Eu, movimento eu nesse e ele sentido. temos a experiência, certo, da Justamente. Constituinte de 88. Então, Eu me lembro bem disso, certo? Eu estava na faculdade. Havia uma discussão terrível de reduzir a jornada de 48, que estava na Constituição de 46, foi repetida na Emenda Constitucional número 1 de 69. Era 48 horas. As mesmas discussões que existiam à época são as de hoje. Parece só, não é como eu disse, né? Os O que muda argumentos. são as condições econômicas de 88 para cá, que são bem Sim, diferentes, bem né? Completamente com certeza. diferentes, né? Sim. Isso aí mas, como dado histórico, a gente tem que observar o seguinte, né? Os argumentos eram os mesmos, né? De que o país não suportaria, como é que ia ser Sim. feito, né? Isso vem desde 43. Vem antes, eu diria Pois que vem é. antes, né? Já vem bem antes. E aí o que a gente observa, certo? No ambiente político, na discussão disso, é como a Alexandra Tebas reparou, né? Às vezes, certo? Traz à baila uma discussão que às vezes carece de um amadurecimento, de uma reflexão, né? De um estudo mais aprofundado, né? A respeito. Mas do jeito que a coisa está sendo tocada, eu acho que vai ser aprovado a 5x2, eu deduzo. Se não é nesse ano, nessa legislatura, mas no próximo. Até porque, se a gente olhar ao redor, né, do Brasil, né, os países estão reduzindo as jornadas em razão disso. Eu tomo por base a França. A França, certo? Há uns 10 anos, 15 anos atrás, ela resolveu fazer o seguinte: vamos reduzir a jornada, era 42, de 35 de uma lapada só. A França sempre Sempre do jeito pioneira. dela. A discussão passou, né? Ficou na França 35. E aí, lá a jornada era assim, de segunda a quinta, sexta-feira ninguém trabalhava. Por um período de 3, 4 anos, a economia francesa disparou. Mas como a França tem uma característica diferente dos países da Europa, que ela tem um programa, né, de assistência social junto, assim, muito alto, caríssimo, começou a economia francesa a declinar. Sim. Né? A produtividade caiu, né? Muito. E aí eles revisaram e voltou a jornada para 38. E, pasme, eu vi um sindicato, né? Eu li isso tem tempo, isso, viu? Depois eu vou confirmar onde foi que eu li. O sindicato dos queijeiros.
Que a França, tradicional do queijo, que queria 40. Não queria mais 35, queria 40 horas. Queria 40 horas. Mas aí foi aos poucos discutindo e voltou, acho que ficou em torno, no meio, 38 horas. Acho que na França não deu já 38 horas. Aqui no Brasil, o que eu percebo é o seguinte, certo? Os argumentos são os mesmos diante de realidades diferentes, né? Em 88, na Constituinte, como eu repito, a economia era completamente diferente, não era tão interligada, né? Tinha um dinamismo grande e tal, que temos hoje. Hoje nós temos a internet, tudo interligado, as comunicações são mais rápidas, sou do tempo O do fax. e-commerce. É O global, e-commerce, né? né? Tá Sou do tempo do globalizado. fax, sou do tempo do fax, imagine. Certo? Eu E aí, sei. do tempo do fax. E aí, Eu nunca hoje, sei os certo. argumentos são os mesmos. Nem eu. Tem aquela discussão, certo? Só que fazem aí, de que rememora o período da escravidão do Brasil. Quando o Brasil libertou os escravos, né, os grandes cafeicultores diziam que o país ia quebrar, que não sei o quê e tal. Republicano, né? Eu não gosto de trazer um argumento tão longínquo para uma realidade de hoje. É uma posição minha pessoal. Né? Porque na época da escravidão do Brasil, que foi libertado, né, a escravidão, a massa de libertos, ela não foi reintegrada ao trabalho, ficaram ao Deus dará, e o Estado, por sua vez, não deu um suporte a esse pessoal que ficou livre de um dia por outro. Claro, né, que a gente analisar... O aspecto histórico da coisa, aspecto né? histórico. Se analisar um argumento aqui ou ali, se assemelha muito ao argumento dos dois lados. Eu não estou dizendo só de um lado, não. Uhum. Dos dois lados. Certo? Tanto na época da libertação, né, da escravidão, em 1888, a Constituinte de 88 e hoje com isso. Claro, certo? Uma coisa aqui ou ali, os argumentos utilizados de parte a parte é um reflexo disso. Eu sempre digo que o Brasil ele tem um aspecto assim diferente dos demais países, principalmente da América Latina, né? Nós tivemos um processo de industrialização tardio e acelerado. E tanto os empresários quanto a classe trabalhadora, ela não conseguiu, certo? Absorver muitas vezes esse conjunto de novidades que veio, certo? O Brasil só começa a se industrializar praticamente a partir da década de 20 do século XX, né? Com a modernização, com as indústrias. Países da América Latina elas já tinham iniciado um processo de industrialização anterior. Então essas discussões de jornada, essas coisas já vinham sendo debatidas há muito tempo já. Não como era na Europa, né, nos Estados Unidos, né, que o pessoal usa como referência, mas já tinha. E o Brasil sempre, tardiamente, discute esses problemas, né, de forma tardia. Às vezes tão tarde que quando ele traz a solução, ela já não resolve mais, porque as outras já estão mais adiante do que nós. Mais adiante nós ainda estamos no atraso ainda, discutindo coisas que ninguém mais discute mais. Justamente. Né? Discute mais. E essas jornadas de trabalho, assim, acho que falta muitas vezes, não só o legislador, certo? Mas as pessoas envolvidas terão um olhar ao exterior, um olhar externo. Por que no país deu certo, no outro não deu? O que é que eu posso tirar de proveito de lá, trazer de proveito para aqui, né? Trazer uma boa ideia de lá? Não é que a gente vai aplicar totalmente a ideia de um país, porque as realidades são diferentes, né? O trato social é diferente. Você mesmo trouxe aí agora, né, a redução de jornada de 30 horas, você viu que só países europeus de primeiro escalão. Do top, né? Do mais rico do primeiro mundo. escalão. Do mais rico do mundo. Top. Já os exemplos que você trouxe de uma jornada maior da América Latina, você vê que há pouco tempo México, 48, 2021, 42, é isso. Você 2020 para cá. Para cá. Então, a discussão na Argentina hoje também, que é o contrário. Só falando. Na Argentina. Dentro da realidade sul-americana, o Brasil está dentro do patamar, da normalidade. Vocês acompanharam essa discussão na Argentina? Na Argentina. O aumento? Na Argentina, eu digo bem que eu estudei lá, né? Eu estudei muito tempo lá. Né? As realidades lá. O seguinte, a classe trabalhadora argentina, ela é muito mais coesa do que a classe trabalhadora brasileira. Sim. Mas por quê? Porque é um país menor, a concentração, certo, da atividade econômica se resume a poucos lugares, não é espalhado como o Brasil. O Brasil tem uma força econômica, que é São Paulo, que direciona o que os demais vão seguir. Isso é histórico. E na Argentina, você tem uma classe trabalhadora que chega nos limites da anarquia, certo? As centrais trabalham... Eu tive uma vez na Argentina que teve uma greve geral, certo? Que onde eu estava faltou até água. Nem água tinha, bicho, nem água para beber, certo? Mas parou assim de um jeito, que nem água para beber tinha. É uma greve geral. Ainda bem que foi só 2 dias, mas eu tomei banho, viu? Ainda tinha um restinho de água lá. Então a classe trabalhadora lá, ela é muito assim, coesa. E as elites argentinas, por sua vez, a elite industrial, né, ela bate de frente. Ela compra a briga. Ela não recua. Ela compra a briga, certo? A classe industrial argentina.
Mas no Brasil, nós temos, como dizia meu pai, né, que nunca estudou, meu pai só tinha um quarto ano primário. Ele disse que o grande problema do Brasil é que ele é grande. E a grande solução do Brasil é porque ele é grande. Com certeza. Ele dizia sempre isso, né? Então, acho que no ramo do direito de trabalho, a discussão de jornada, eu acho que falta, assim, vamos sentar e conversar como dois adultos, como é que a gente resolve isto, Pronto. né? E aí quem pode fazer isso é justamente as representações Representações, coletivas, né? né, É, que são vamos os sentar. sindicatos. E você quer ver uma coisa? Os sindicatos, né, o sistema sindical brasileiro é diferente do resto do mundo. Com certeza. Né? Você pega o resto do mundo, você vai adotar o sistema da OIT, né, que é da liberdade total de organização sindical. Você não tem qualquer limitação para a criação de sindicato. Por isso que você tem uma classe trabalhadora muito mais coesa, muito mais organizada na Argentina do que aqui no Brasil. Né? Lá você tem, os sindicatos são criados e eles podem se unir e criar um sindicato só, que são as centrais sindicais, Só que tem é 3 ou diferente, 4. né? Central sindical de lá é diferente da central sindical que a gente tem aqui no Brasil. O nosso sistema, ele prima, né, por uma coisa chamada unicidade sindical, né? Que você pode também chamar de monopólio sindical. Né? Unicidade sindical é o quê? Um sindicato por base territorial, por categoria. Então você cria, aqui a própria CLT, né, em 43, traz a questão das categorias econômica, profissional, diferenciada. Então você cria os sindicatos em cima disso. Então você cria ali, né? Quando você cria um Você sindicato. pulveriza também, né? Não, aí é que está o negócio, não pulveriza. Na verdade, você concentra, você cria um monopólio. Quando você traz categoria e base territorial, certo? Você cria um monopólio naquele lugar. Por exemplo, né? Bora botar uma coisa que Feira de Santana tem tradicionalmente forte, que é o comércio. Aqui em Feira de Santana você tem o SECOFS, que é o Sindicato dos Empregados do Comércio de Feira de Santana. Sim. Então ele representa todos os empregados do comércio de Feira de Santana, tanto do setor varejista como do setor atacadista. Outro sindicato não pode se estabelecer aqui dentro de Feira de Santana para representar os trabalhadores dessa categoria, Porque já tem feira, né? porque já tem em Feira de Santana. É por base territorial. É por base Mas territorial. como se forma Né? um sindicato aqui em Por Feira de isso que Santana, você vamos fala assim, quando você cria um monopólio, que você bota o poder na mão de apenas, né, um grupo, você acaba tirando um pouco da representatividade. Né? Porque o que a gente vê hoje dentro dos sindicatos, né, e isso eu acompanho de perto, principalmente nos profissionais, infelizmente, né, que ao invés de se fazer política trabalhista, né, visar a melhoria, né, das condições de trabalho, de remuneração do trabalhador, se faz política partidária. Né? Se cria, e esse tipo de organização acaba criando esse tipo de situação. Né? Então você vê hoje que dentro dos sindicatos há uma infiltração, né, principalmente os laborais, né, de determinada corrente política. Os patrões também. Nos patrões também, Também. mas um patrão menos, Admiro, e eu vou lhe dizer por quê. Cada um tem né, sua forma. Né? A associação, até 2017, né, com esse sistema de monopólio, né, o trabalhador, o empregador, ele não tem o direito de escolher qual é o sindicato que vai lhe representar. Então, se o empregado do comércio não estiver satisfeito com o sindicato dos empregados do comércio de Feira de Santana, ele não pode chegar e escolher outro sindicato. Sindicato é associação. Né? Sindicato, na sua base, é uma associação. Tem que ser A livre. OIT trata dessa forma. A OIT é a Organização Internacional do Trabalho, viu, gente? Né? Então, trata dessa forma. Então, você vai para os Estados Unidos, eu sempre trago esse exemplo dentro de sala de aula, né, que é o Walmart nos Estados Unidos sentou para negociar em um determinado estado. O Walmart, empregador, e é uma coisa interessante. No Brasil, você tem sindicato dos empregados, do patronal, né? Nos outros países, geralmente, a negociação é direta com o empregador ali, ou você cria ali, né, as associações de empregadores para poder fazer a negociação. Mas você pega o Walmart, por exemplo, ele chegou a negociar com 200 sindicatos ao mesmo tempo. 200 sindicatos profissionais. Maria. Ao mesmo tempo. Então você vai ver, tem as suas vantagens, tem suas desvantagens, o nosso sistema é ruim, depende. Né? Quando ele é levado dentro de uma condição de representação legítima, e aqui eu trago o SECOFS, né, o Sindicato dos Empregados do Comércio de Feira de Santana, eles têm lá as suas preferências políticas, mas eles não trazem isso para dentro das mesas de negociação. Né? Eu, como advogado do sindicato do empresário, né, o sindicato patronal, o SINCOFES, né, que é o Sindicato do Comércio de Feira de Santana, a gente não tem essa questão de embate político dentro das negociações.
Então, isso você consegue visualizar. O Secofs tem essa, né, essa parte. Eles têm lá as preferências políticas dele, mas eles não trazem isso para a mesa de negociação. Não coloca isso como um empecilho para a negociação. Da mesma forma, né, quando a gente fala do Sincofs, aqui do Sindicato Patronal, ele também não traz qualquer tipo de parâmetro. Até porque o empregado, o empresário, ele pode ser o que ele quiser. Não é porque ele é empregado que ele tem que ser de esquerda, não é porque ele é empresário que ele tem que ser de direita. E a gente sabe muito bem disso. Você tem empresários aqui em Feira de Santana que tem o seu viés ali, a sua tendência, né, na esquerda. Como você também tem vários empregados, trabalhadores de chão mesmo, né, que também tem lá o seu viés de escolher a sua representação. Então o sindicato trabalhador tem que ser de esquerda, o empresário tem que ser de direita. Isso não existe. Né? Isso não pode existir. Então, o que a gente precisa trazer é justamente isso. Tem que se valorizar essa representação sindical. Eu acho que quem pode resolver essas questões trabalhistas de modo geral, de geral mesmo, né, em todas as situações e condições, são os sindicatos. A CLT, a Constituição, elas deveriam funcionar apenas como base, né, como mínimo ali, a orientação mínima, os direitos mínimos do trabalhador, e todos os outros deveriam ser negociados através dos sindicatos. Você tem que ter esse fortalecimento sindical. Né? Eu costumo falar assim, ó, a solução, né, do direito do trabalho, a solução do trabalhador, a solução do empresário está no sindicato. Você não tem como ficar tendo uma representação, né? Você esperar uma lei ordinária dura ou uma emenda dura para poder fixar a jornada, para poder fixar a escala de trabalho. Né? Você tem que trazer isso para dentro de quem tem a capacidade, certo, de compreender cada situação, cada condição, e fazer essa negociação acontecer. Eu vou mais fundo, viu, Alexandre? Eu penso assim, o processo civilizatório de formação do Brasil é de que nós fomos colonizados esperando sempre que alguém nos apresente a solução. Exato. Que é que nos indique o caminho. São raras as situações, são raras as situações políticas, sociais, que emanam, certo, de baixo para cima, que ela tome as rédeas de suas decisões. É uma expressão que foi cunhada por um escritor americano que chama o Estado Babá. Ou seja, ele tem que dizer o que é que eu devo fazer e intervir em tudo o que eu tenho que fazer. Eu vejo isso como uma praga. Agora sim, eu não acho que o Estado deve ser tão ausente a ponto de deixar que todo mundo faça o que quiser, né, não pode, mas que também não seja... ela afunda. E nem a ponto de que ela tenha que estabelecer diretrizes das minhas escolhas. Estabelecer um parâmetro de que eu tenho que escolher aquilo que eu determino que seja feito através de uma visão estatal. Exato. Né? Esse equilíbrio que tem. Então, a formação do processo civilizatório de construção do povo brasileiro, né? nós somos né? O Brasil foi um dos últimos países a se libertar da sua metrópole, Portugal. Né? Em 1821, na América, não havia mais nenhum país colônia nenhum. E nós nós somos o único país do hemisfério ocidental na América que tínhamos um império. Nós tínhamos um imperador. Por pressão exterior, né? E todo, né, Uruguai, Argentina, todo mundo tinha presidente, fazia as eleições para escolher presidente. E quando você tem um país em que do seu processo civilizatório se dá justamente, certo, pelo sistema de criação do Estado indicar o que deve ser feito e o que não deve, acaba gerando esses problemas. Bem, a prosa tá boa, certo? A conversa é ótima, você já levar aqui proseando, certo? Eu nunca contei isso para você, viu? A Valéria, minha esposa, sempre fala assim, você quando conversa junto com o Alexandre, você parece duas comadres, vocês conversam até a língua endurecer, certo? No dia que vocês forem vizinhos, vocês vão ser insuportáveis. Quando a gente conversa, a gente para para conversar, a gente leva horas conversando, horas. A gente discorda em muita coisa. A gente discorda em muita coisa. Bem, né? Ainda bem, se discorda em um bocado de coisa. Sim. Mas o não ia papo ter flui, graça. bicho. O papo flui, bicho. O papo flui, certo? Ele tem as posições dele, eu tenho as minhas. Durante as aulas também é assim. Ele tem as posições dele. Respeito profundamente as posições dele. Respeito profundamente. E aquela frase batida que diz que foi Voltaire que diz, Voltaire nunca disse aquilo, né? Que o país ele diz o seguinte, uma frase que o pessoal fala muito, que é de Voltaire, mas não é dele não. Que ele diz que não concordo com nada com o que te dizes, mas eu vou defender o direito... Atribui a ele, mas não é dele, não. Foi uma biografia escrita sobre ele de uma mulher americana em 1906, que botou essa frase no início do livro e que passou a dizer que era de Voltaire. Voltaire nunca disse isso. O objetivo do podcast aqui não é só apenas trazer a informação, certo? Jurídica, mas também literária, cinematográfica. Eu tomei a liberdade aqui, no papo da gente, daquilo que você deseja se aprofundar. Muitas vezes a literatura
ela nos traz antes as soluções dos problemas jurídicos do que, muitas vezes, a nossa vivência prática. A literatura ela sempre antecipa, certo? As nossas situações do dia a dia, principalmente no âmbito do direito. Quem diz isso muito bem é Lenin Streck, quando ele faz a associação do direito e da literatura. Como nós tratamos hoje de jornada, direito do trabalho, um tema aqui muito vasto, que implicaria mais ou menos uns 190 podcasts com o Alexandre, certo? Implicaria uns 190 podcasts, porque tem que tirar muito dele, que ele sabe demais. Aí eu vou trazer aqui uns autores. Eu trouxe esse livro aqui, O Cacau, certo? De Jorge Amado, escrito em 1932, quando ele tinha 20 anos de idade. Né? É o segundo livro dele, onde ele trata, certo, da relação de trabalho entre os catadores, os que trabalham na lavoura de cacau, e os coronéis. É um livro, assim, impressionante, certo? Curtinho. Eu indico a vocês que leiam esse livro aqui de Jorge Amado, né? Cacau. Esse livro aqui é uma edição minha que eu tenho. Eu li isso aqui, eu tinha, o que, mais ou menos uns 13 anos, 14, ou seja, 10 anos atrás. E aí, certo? Um livro interessantíssimo. Tem outros aqui que eu não trouxe, não. Tem um livro fundamental, Germinal, de Émile Zola, que trata da relação do trabalho e emprego entre as minas de carvão, né, na França. E é interessante, Émile Zola, ele se cadastrou como empregado, ele trabalhou na mina durante 3, 4 anos para saber como trabalhavam os carvoeiros, para ele escrever o livro, Émile Zola. Então, é um livro assim fantástico. Tem um livro mais recente, que eu li, eu fiquei de trazer, mas eu emprestei, coisa que eu não gosto de fazer, mas nunca me devolveram, que eu emprestei e não gosto de prestar, chama Passageiro do Fim do Dia, do escritor Rubem Figueiredo, que é um livro assim fantástico de um empregado que sai do seu trabalho no fim do dia, ele pega um ônibus do trabalho para casa e ele vai refletindo sobre a sua condição de trabalhador. E ele pensa na esposa dele, que também é trabalhadora, certo? Ela acha que ela, se não me engano, ela trabalha numa casa doméstica. E o fluxo de pensamento dele é o que ele vê dentro do ônibus e a relação dele com o trabalho. É um livro curtinho, de 200 páginas, certo? Chama Passageiro do Fim do Dia, de um grande escritor, ele é carioca, tradutor, professor de literatura, de língua portuguesa, certo? Que se chama Passageiro do Fim do Dia. Também não poderia deixar de falar aqui também de cinema. O cinema também nos ensina muitas coisas. E tem filmes ligados à relação de trabalho que são assim importantes. O clássico dos clássicos que eu apontaria, Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, que é simplesmente extraordinário o filme, que ele mistura, né, o cinema mudo com o sistema falado, que ele não gostava muito. Tem aquela cena icônica, né? Que ele sai da fábrica, né? Aí um caminhão com a bandeira cai, certo? Ele vai atrás com a bandeira, os empregados estavam querendo fazer uma greve, acham que ele era o líder da greve, os empregados vão atrás, ele sacudindo a bandeira, a polícia vem, prende ele, enche de porrada. É um filme, assim, simplesmente fantástico, certo? Tem um outro filme também, por incrível que pareça, sobre sindicato, chama-se Fist, de Sylvester Stallone. Certo? É um filme que ele trata sobre o sindicato americano, certo? Há uma ideia de aproximação de Hoffman, acho que Hoffman, esqueci o nome do sujeito. Hoffman, que era um grande sindicalista americano, nascido numa cidade... Tem um filme chamado Hoffman. Nascido numa cidade nos Estados Unidos que se chama Brasil. A cidade que ele nasceu nos Estados Unidos chama Brasil. Interessante o filme, muito bom. E tem um filme também, certo? Do grande Costa Gravas, cineasta grego, certo? E eu, como sou metido pra cacete, sou um cara metido, certo? Eu tive o prazer de conhecer Costa Gravas quando eu estava uma vez em Paris, ele era diretor do Fórum de Leal. Eu entrei numa sala lá que não era para entrar, era ele que estava lá. E ele ficou assim assustado, certo? Conversei com ele assim rapidamente, batemos um papo até de meia hora, um cara muito cortês. E o filme que eu indico dele, certo? Um livro excepcional, chama-se O Corte, né? Que trata das relações de trabalho e emprego, trabalhador e empresa, certo? Do ponto de vista do empregado, né, da forma como ele é tratado na Europa hoje em dia, problema de imigração, né, viver na clandestinidade, né, e toda essa perspectiva que traz no filme. E aí, amigos, certo? Estamos chegando ao fim, estamos terminando o nosso podcast, o primeiro de muitos que virão aí. Agradecer aqui ao Richard, o aluno que está no oitavo semestre. Foi um prazer. Ao meu amigo aqui, irmão Alexandre, que eu deixo aqui as considerações finais e que agradeço ao Unifat por ter comprado a minha ideia, agradeço o empenho de professora Carla, coordenadora do curso de Direito, que ela botou na mesa e disse, bateu, esse diabo vai sair, nem que eu tenha que perder meu emprego, e fez, certo? Você é uma mulher retada, Se certo? precisar, o senhor Alexandre tá aí. Você é uma mulher retada, certo? Quando ela diz que faz mesmo, não quer nem saber, e isso é admirável. E aqui eu deixo os segundos finais com o professor Alexandre.
Só agradecer, né, professor Ademiro, né? Agradecer ao Richard que aceitou de pronto, né, o convite de vir participar desse primeiro podcast, né? Ele me revelou na sala de aula que ele quer ser advogado trabalhista. Eu falei, pô, não posso Vai deixar. ficar rico. Não, eu falei, advogado trabalhista não fica rico, não. Mas pelo menos paga as contas em dia, né? Não Pronto, deixa tá de bom. ter. E dizer que esse programa, né, de professor Ademiro, esse podcast do professor Ademiro, ele vai trazer, né, assuntos relevantes para a discussão, como esse exemplo agora, né, da escala 5x2, né, a escala 6x1, né, deixando de considerar aquilo que realmente, né, deve ser observado, que é jornada, né, de trabalho, e a gente tem isso já fixado na nossa Constituição. Eu espero que o podcast aqui tenha esclarecido algumas dúvidas, né? Qualquer coisa, o professor Ademiro está aqui para poder trazer as respostas, né? Vamos aguardar o próximo, e com certeza esse projeto vai ser, né, longevo e vai trazer para a gente muito conhecimento. Parabéns, professor Ademiro, né? Parabéns à professora Carla por abraçar esse projeto. Parabéns, né, a Walter por permitir que ele seja realizado. Né? Né? É o dono da bagaça toda aqui. É o dono da bagaça toda aqui. A gente não pode deixar de fora. Certo? Então, é isso que eu tenho, né, para dizer para vocês e à disposição para poder tirar qualquer dúvida, né, se houver ainda. Obrigado. Voltamos em breve.